galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de um dossiê mais do que especial, porque com 15 meses de administração Lula, estamos diante de um marco desta era. O mês de março mostrou ao Brasil diversas pesquisas diferentes, onde todas elas apontam numa mesma direção. A reprovação do governo e a insatisfação popular não param de aumentar. Diversas pessoas estão acordando para o que está acontecendo. Além do que o governo faz, a população observa outros movimentos políticos, jurídicos e começa a se questionar o papel da imprensa, o papel de alguns outros setores do establishment brasileiro. E aproveitando esse processo que já está acontecendo, montei esse vídeo, que eu acho que ele também servirá bastante para aquelas pessoas que não acompanham a política regularmente e ainda estão em dúvidas se o Brasil segue em sua total normalidade. E esse vídeo ele está dividido em 6 temas. Cada tema agrupa uma série de notícias numa direção, às vezes mais de uma, onde a gente vai comentar sobre economia, o governo, a imprensa, o Lula enquanto Lula e a Globo e, por fim, coisas que aconteceram no Brasil do Lula. E esse vídeo, diferente dos outros, eu quis trazer aqui aquelas notícias que elas são tão impactantes que elas jamais poderão ser esquecidas. São aquelas notícias, assim, as pérolas das pérolas das pérolas. As melhores das melhores das melhores. Aquela típica notícia que uma pessoa que não acompanha política, ela vai olhar e falar, meu Deus do céu, como foi que eu não vi isso? E para marcar essa era e começar a mostrar o que realmente é o governo Lula e o consórcio, vamos falar inicialmente sobre economia. E relembrando, não é uma retrospectiva histórica, mas a gente quer analisar toda essa relação governo, imprensa, o establishment como um todo. E vejam só, o governo Dilma começa já com toda a boa vontade da imprensa. Sindicalistas jogam sal grosso na economia, tirar o espírito do Bolsonaro. Será que adiantou? Será que a economia brasileira deu certo em 2023 e está dando em 2024? Melhora na economia e nas relações internacionais. Previsão dos astros sobre o mandato de Lula. Lula gozava, inclusive, do apoio dos astrólogos. Rodrigo Tavares. Isso daqui foi uma das primeiras coisas que aconteceu no início do ano e acho que já mostra um pouquinho da nossa imprensa. Lula acertou sobre o BNDES, apesar de ter errado. Ele errou, mas acertou. O que foi que aconteceu naquele momento? Lula tinha viajado, foi para a Argentina e começou a ter uma discussão sobre um financiamento de um gasoduto na Argentina, não no Brasil. O BNDES vai voltar a financiar projetos de engenharia para ajudar empresas brasileiras no exterior, os campeões nacionais, e para ajudar que os países vizinhos possam crescer. Aí você entende o contexto da matéria da Folha de São Paulo e que não foi a única. Reinaldo Azevedo, Lula na Argentina, é o futuro de volta ao Brasil. João Paulo Kupfner, teve calote? Teve. Mas o BNDES financiar obras em outros países é sim um bom negócio. Só faltou colocar no final, entenda. Entenda por que financiar obras em outros países. Mais uma vez, a administração petista, depois de tudo que já ocorreu no passado, vide o Porto de Cuba, Ave Maria, porque é bom. Cobrar imposto da gasolina é o melhor do ponto de vista social, fiscal e ambiental. Entenda com Miriam Leitão porque cobrar mais imposto do trabalhador é algo bom. Muitas pessoas não entendem ou acham que os tais bolsonaristas inventam quando falam que a imprensa brasileira tem um papel crucial de apoiar a esquerda. E não, está do lado do povo ou muito menos do lado da verdade. E não sei se vocês perceberam, a foto de capa desse subtema é o Lula com a Miriam Leitão. Eu acho que até o final deste tema vocês vão entender por que a Miriam Leitão é uma jornalista muito diferenciada. Mas enfim, no mês de fevereiro, quando os impostos aumentaram, além da Miriam Leitão, outros jornais também ficaram com inveja dela, como você vê aqui a Folha. Lula deve voltar a cobrar imposto sobre gasolina para o bem do país e do governo. Entenda como é bom cobrar imposto. Raquel Landim. É um gasto alto para subsidiar um combustível poluente que favorece a classe média. Esse não é um programa voltado para os pobres. Você conhece um pobre que tem um carro, que tem uma moto? Pois bem, ela que é o Randinho acha que você é classe média. Governo prepara decreto de zerar
prepara decreto de nova lei Rouanet para zerar a fila de projetos. Enquanto o governo está preocupado com zerar a fila da Rouanet, o Globo nos contava, foi basicamente no mesmo período, que a fila do INSS não se resolve do dia para a noite, diz o ministro da Previdência. O desemprego é alto, mas está baixo. É alto, mas está baixo. O cenário econômico não é desastroso, mas também não é muito positivo. Mas também não é muito positivo. Parabéns, Miriam Leitão. Bancos projetam que o Brasil pode fechar 2023 em recessão, mas isso pode não ser o fim do mundo. Entenda. Você consegue ver todo o voluntarismo da imprensa de passar pano e tentar blindar Lula de todos os lados? Desemprego sobe em relação a dezembro, mas o mercado de trabalho está muito melhor do que o início de 2022. Sempre tentando enxergar o copo vazio, né? Derramando de água. Não é pra falar que tá meio cheio, não. Tá derramando de água. É a nossa gloriosa Miriam Leitão. Em boa fase, Haddad supera mais um desafio. Tocar violão em uma cadeira com braço. Com a torcida como essa. Fica fácil, né? Reajustar combustíveis é necessário para evitar distorções. Aí você fala, olha, mas ela não escreveu isso lá atrás? É a mesma notícia? Não, é outra. Porque o governo Lula aumentou de novo, lá em agosto, e mais uma vez a Miriam Leitão defendeu. Petrobras aumentou o preço da gasolina e diesel nesta terça para diminuir defasagem com cotação internacional. É muito necessário. No mês de outubro, o Lula, durante uma entrevista, falou que história de meta fiscal era tudo bobagem. Tudo bobagem. Bobagem, besteira. Obviamente, o clima do Brasil na época subiu. O Haddad foi para uma coletiva de imprensa, como vocês podem ver ali. E o Metrópolis disponibilizou o vídeo da época, e eu acho que esse tweet resume muito bem. Haddad se irrita com repórteres por perguntas sobre a meta fiscal após a fala de Lula. Em coletiva de imprensa, o Haddad afirmou que vai sugerir medidas ao governo para contornar erosão na arrecadação. E o Haddad não quis responder, porque os repórteres perguntaram: Haddad, a meta para 2024 vai ser zero? Vai ser, tá confirmado? Vai manter a meta? Vai manter. E o Haddad não queria para não desagradar o Lula. Após o vexame do ministro da Fazenda, é incapaz de responder uma pergunta extremamente necessária para qualquer pessoa que quer fazer um planejamento. Miriam Leitão entra em campo para falar que Haddad mostra irritação. Foge do tema! Mas ele mantém compromisso com equilíbrio fiscal. Não é a meta. Com equilíbrio. O que é equilíbrio? Não é um negócio meio subjetivo. O Haddad está trabalhando pelo bem do país. Confia na Miriam Leitão. Imposto cura vício em compras pela Shein Shopee. Achou que ia esquecer das comprinhas online, né? Essa matéria na época foi do Correio. Aí, né? Sensacional. E óbvio que a gente não pode deixar de esquecer também esse tweet, um dos melhores da época, da volta não, né? Na instauração aí do imposto para compras internacionais da senhora primeira-dama, a Janja, que disse, em resposta a Choquei, que a taxação é para as empresas e não para o consumidor. Na época, a Janja, inclusive, recebeu uma checagem no Twitter, né? Porque a imprensa jamais ia checar para falar que a Janja mente, mas tá ali, ó, isto é falso. Atualmente, a empresa já paga o imposto para parentes abaixo de 50, enquanto consumidores estão isentos de cobrança. O governo acusou empresas de se passarem por consumidores para evitarem taxas e pretende cobrar imposto para todos. Nesse momento também, essa aqui não pode deixar passar, Ferri, um grande representante do liberalismo brasileiro, defendendo o Geraldo Alckmin, após o Alckmin falar, ó, que imposto de importação será cobrado em compras também abaixo de $50. E o Ferri achou muito bom, ó. Notícia excelente para o varejo brasileiro, necessária. Esses são os nossos liberais. O ano continuou passando. Serviços têm segunda queda mensal, mas o cenário se mantém positivo. Caiu 2 meses seguidos, mas continua bom, viu? Não reclame. Quem diz isso? Os especialistas. Para ajudar o governo Lula, a Miriam Leitão e seus jornalistas, eles não cansam de procurar por especialistas que assinam as teses mais mirabolantes. Mercado reprova Lula, mesmo diante da melhora da economia. Isso daqui saiu, obviamente, após a fala do Lula sobre jogar para cima a meta fiscal.
A Miriam falava, o mau humor do mercado com Lula aumentou um pouco com o debate sobre a meta fiscal. Aí falava da pesquisa da Quest. Há uma unanimidade em torno da questão. Ninguém acha que o governo cumprirá o déficit zero no ano que vem. E é uma coisa que está mais do que clara até hoje, que 2024 não vai conseguir alcançar o déficit zero. Então, a Miriam Leitão está com raiva porque o empresariado se nega a acreditar em mentiras? Desoneração. O difícil dilema entre o emprego e a arrecadação. Entre gerar empregos e arrecadar mais dinheiro do povo, existe dificuldade para você? Eu acho que não, mas para a Miriam Leitão tem. Porque a Miriam Leitão ela está do lado do Haddad, ela está contra emprego. O ministro da Fazenda foi lá defender os cofres públicos, está certo, porque esse é o papel dele. Será que o papel do ministro da Fazenda é cuidar da economia brasileira como um todo, que o emprego também é uma dessas variantes? Então, se você está desempregado, você conhece alguém que está desempregado, talvez foi porque o governo foi brigar por mais imposto, não pelo seu emprego, e sempre contou com o apoio da turma da Globo. Reonerar combustível fóssil é correto do ponto de vista econômico ambiental. Sim, é uma nova matéria que mais uma vez a Miriam Leitão escreveu ao longo do ano passado. Retorno de tributos encerra a redução artificial realizada no governo Bolsonaro. Parece até que a notícia do início do ano, né? Mas aqui já é de 2024, mais uma vez os astrólogos entraram em campo. Ano pode ter mudança no cenário econômico. Veja previsões da astrologia. Ano traz movimentos astrológicos que podem representar novos cenários em áreas variadas. Mais uma vez, a Miriam. Inflação de alimentos vai cair, segundo especialistas. Confiem nos especialistas. Você, quando vai no supermercado, como é que estão os preços? Estão bons? Estão convidativos? É isso que sai na imprensa, que talvez você não acompanha. Mais uma vez a Miriam Leitão, né? Na verdade é uma jornalista que trabalha com ela, mas sai na coluna dela. Apesar de mais alta, inflação de fevereiro traz boas notícias na avaliação de analistas. Dessa vez foi analista, né? Não foi especialistas. A turma da Globo sempre tem uma carta na manga. Americanas vende ovo de Páscoa com o uso do FGTS. Isso aconteceu, né? Agora em março. Essa é a economia brasileira. Pujante, acachapante, tá voando! Voando! Para comprar o de Páscoa tem que usar o FGTS. E aí a Folha de São Paulo destacava inclusive esse tweet na sua matéria de um rapaz que mostra a mudança de uma era, onde ele diz que na geração dos pais dele, as pessoas usavam o FGTS para comprar uma casa. E agora tem que usar o FGTS para tentar comprar um ovo de Páscoa. Inflação sobe para todas as faixas de renda em fevereiro, mas as famílias mais pobres foram menos afetadas. Confia na turma da Miriam Leitão. E já chegando quase no fim do mês de março, como o desemprego aumenta a expectativa de vida. Pare de trabalhar, quebra a economia, que assim as pessoas vão viver mais. Talvez não melhor, mas vão viver mais. E a tese que o valor econômico, que é do Grupo Globo, colocava para frente, é porque a poluição reduziu, porque o povo não estava saindo de casa para trabalhar. Eu fico em casa, sabe? Os carros não circulavam, vejam só que interessante, né? Eu acho que é muito bacana esse tipo de ideia. E para encerrar, tem que dar play aqui no vídeo, deixa eu pausar para procurá-lo. No evento que ocorreu no BTG, o jornalista William Vac pergunta para o André Esteves quem que manda no Brasil? E o banqueiro tem a resposta na ponta da língua, ou não. Repetindo o governo não tem condições políticas de fazer tudo. Você está se referindo a uma profunda mudança de relação de forças entre executivo e legislativo. O Lula, a qual você se refere, de 20 anos atrás, tinha outras condições políticas do que o Lula 3. Isso nada tem a ver com ideologia, repetindo a sua afirmação. Quem manda hoje, hein, André? Olha, eu acho que quem manda é a sociedade. Quando a gente foi mudando... A frase é linda de efeito, mas eu estou falando quem manda de verdade em Brasília. Não, mas faz parte aqui, né? Cada um está performando um papel aqui, né? Sim. Uma esgrima, né? O governo não tem condições políticas de fazer... Quem manda no Brasil, André Esteves? Ele vem com um papinho que é a sociedade. O William Vac falou a verdade. Aí o André Esteves falou, Vac, cada um aqui tem o seu papel.
Você faz o seu, eu faço o meu, e a plateia brinca e assume o papel de palhaço, né? Ou talvez o povo assuma o papel de palhaço. Acho que com isso a gente consegue aqui um bom panorama do que foi a economia brasileira e o apoio que o Lula recebeu do consórcio no ano de 2023 e 2024. Avançando para falar um pouco sobre o que é o petismo, principalmente para as pessoas, né, que não acompanham a política diariamente, vocês também que dificilmente vai conseguir lembrar de tudo, né? E óbvio, tinha muito mais coisas sobre a economia, problemas sérios, várias hipocrisias, mas fiz questão de trazer só aquelas as mais polêmicas. Mas vamos continuar. Para olhar o petismo, né, olhar o nosso glorioso Partido dos Trabalhadores, seus aliados, os ministros de Estado, o ano já começou com o ministro da Educação errando uma soma. E não era uma soma difícil, não. Era 8 mais 4. E o ministro falou 11, ao invés de 12. Esse é o nível do petismo. Já começou assim, foi o cartão de visitas do ministro da Educação de Lula. Já no início do ano, e está todo mundo acompanhando, né, a questão da regulamentação dos aplicativos, o Luiz Marinho, o ministro do Trabalho, falou que se o Uber quiser sair, a gente chama os Correios. A gente chama o Correio, vai substituir, vai resolver tudo, num passo de mágica. Ano passado, Guilherme Boulos viralizou na internet ao divulgar um vídeo onde ele tentava fazer com que as pessoas acreditassem que uma casa de taipa era uma super invenção tecnológica e, obviamente, foi motivo de piadas e memes na internet. Até tem esse meme aqui, ó. Em 1940 era chamado de casa de taipa, em 2023 agora era bioconstrução. Um nome muito bonito para Guilherme Boulos, que cada vez mais se aprofunda na agenda verde para virar o candidato SG brasileiro. Petista quer audiência no Senado sobre a importância do funk. Quem propôs isso foi o senador Humberto Costa. É o ministro da Educação que não sabe fazer conta de mais e de menos, e o senador petista que quer, né, colocar o funk em destaque na sociedade brasileira. Só falta querer tombar, não, na verdade não, né? Tá ali, ó. Além de zelar efetivamente pelo funk como bem cultural e material. Tombar, né? Fazer o Museu Nacional do Funk. Marcos Uchoa, quem lembra dessa? O governo Lula copiou o governo Bolsonaro, resolveu fazer umas lives, e aqui tem toda a boa vontade da imprensa. Live do Lula vai ser bem diferente da versão tosca de Bolsonaro. E, obviamente, ganha espaço na UOL, que ajudou a divulgar, né? A conversa do Bolsonaro era sem seguir roteiros, e mesmo com a cara e a apresentação, para uma traz qualidade e profissionalismo necessários, sem deixar de lado a ligação com o público. E aí o Marcos Uchoa falou que não ia puxar o saco do presidente. Não ia. Aí um vídeo que viralizou na época, vocês podem procurar, vocês vão achar. O Marcos Uchoa falava que, rapaz, deve ter mais ou menos 1 milhão de telespectadores. 1 milhão de pessoas assistindo eu e o Lula. Óbvio que não foi, né? Foi mentira, fake news. A revista Oeste destacou na época: jornalista ex-Globo espalha fake news sobre a audiência de videocast de Lula. Marcos Uchoa afirmou que a transmissão teve 1,5 milhão de espectadores simultâneos, mas a produção não chegou a 90 mil visualizações no total. Não foi nem simultâneo. E aí circularam na época os prints, né? O canal que mais encheu foi o do próprio Lula, com 5.500 pessoas. De 5.500 para 1,5 milhão é um pequeno erro, né? Mas que conta com a anuência da imprensa e ninguém fez questão de desmentir. Primeira live de Lula tem audiência nas redes abaixo da média de Bolsonaro e do próprio petista. Mas a Globo dá um jeito, né, de jogar para cima. Especialistas elogiam o formato. Governo Lula não é de esquerda. Uma célebre frase histórica do atual ministro da Suprema Corte, Flávio Dino. Realmente. O governo de Lula é de direita. Extrema direita, de bolsonarista, o governo Lula. Randolfo Rodrigues, né, líder do petismo. E aqui mostra para as pessoas que acreditam em qualquer coisa que sai na imprensa. O Randolfo compartilhou uma nota na época de um escândalo que envolveu a ministra Aniele Franco, onde ela e suas assessoras foram para um estádio, num voo da FAB. O Estadão noticia, ó, Aniele Franco usa avião da FAB para ato do governo na final da Copa do Brasil e alvo de críticas.
Ministra participou de ação contra o preconceito no esporte. E aí o Randolfo Rodrigues diz, eu fiz o L pra isso mesmo? Para andar de aviãozinho da FAB, né, Randolfo? Com certeza. E aí, na época, o Randolfo ganhou uma checagem no Twitter. Tá ali, ó. O senador mudou de opinião sobre o tema. No dia 6 de março de 2020, no governo anterior, ele declarou textualmente que considera o uso de aviões da FAB por autoridades e ministros um escárnio. E esse era o tweet da época do Randolph, ó. A utilização desenfreada de aviões da FAB por autoridades é um escárnio? Obviamente que era a nota do Leonardo Sakamoto, né? Um lulista vermelhíssimo que trabalha na UOL. Mas Randolfo Rodrigues muda de opinião quantas vezes forem necessárias para ajudar o Lula. Oposição reage a evento promovido pelo Ministério da Saúde com dança bate-cu. Aqui, se você não lembra, e vai que você também não acompanha, você vai mandar isso para alguém, saiba que o dinheiro do pagador de impostos foi para esse tipo de evento. Bate-cu. E na época, quem ficou contra foi a turma da direita. Quem trouxe informações sobre o quanto que foi gasto, inclusive apresentando os documentos na época, foi o Estadão. O Ministério da Saúde gastou quase R$1 milhão em evento com dança sensualizante. Ou até uma palavra melhor. É isso que aconteceu na época do governo Lula. O Estadão, inclusive, disponibilizou, né, o documento e destacou algumas coisas estranhas. Tá ali, ó. Também chama atenção a rapidez com que um processo se desenrolou. O processo burocrático teve início no dia 14 de setembro e as atividades começaram em 4 de outubro. A leitura dos documentos internos do Ministério também não deixa claro como exatamente as atividades do evento se relacionam com a atenção básica à saúde. Eu sei que quem canta seus males espanta, mas essa parte de dançar eu não sei como realmente pode ajudar a saúde das pessoas, né? Mas aí tem que perguntar pra Nízia, pro Lula e ver se tem algum tipo de resposta. PT e governo relutam em classificar o Grupo H como quem toca o terror e falham em alinhamento de discurso. 7 de outubro do ano passado começou um conflito lá no Oriente e, obviamente, o Lula e o PT, né, não quiseram falar nada, assim meio quieto, não, deixa pra lá, não sei o que, etc, não, deixa quieto, deixa isso. E aí, engraçado, a Globo, para tentar apoiar, enquanto o PT e o Lula vinham sendo criticados até por outros jornais, como vocês viram no Estadão, a Globo chamou logo Paulo Pimenta, ministro da SECOM, para dar desculpa oficial do governo. Paulo Pimenta disse que compete ao Conselho de Segurança da ONU definiu o conceito de quem é que toca o terror. O Brasil, historicamente, sempre respeitou e acampou a posição do Conselho. E o engraçado, e as pessoas resgataram na época, é que o Paulo Pimenta jamais titubeou em chamar pessoas de direita no Brasil de tocar o terror, né? Jamais, tá ali algumas postagens dele. 3 de dezembro, 23 de novembro, 2022, viu? 3 de dezembro de 22 e aí 16 de janeiro de 2023. Esse é o petismo. Esses são os petistas. A hipocrisia é a marca deles. Só que não foi só o PT que ficava relutante em chamar as coisas pelo que elas são. Aqui é o Jornal Nacional. O grupo extremista. Uai, não é que toca o terror? Não. É só isso. O Jornal Nacional parece que estava disposto também a ajudar a narrativa oficial do desgoverno. E assim como o Paulo Pimenta, o Jornal Nacional, se você procura os tweets, também não tremeu, não teve dúvidas, né? Titubear, será que eu chamo ou não os bolsonaristas, diistas, que tocam terror? Mas, não para por aí. Combatentes do Grupo H. E aí, quando você olhava ali duas notas, após o dia 8 de janeiro de 2023, como os carinha que tocaram terror, atos, istas, esta é a Rede Globo. Acorde! Você está sendo enganado, mas não é só pela Globo. Não é só pela Globo. Aqui é a Folha, ó. Combatentes. Para falar do Oriente. Já para falar do Brasil, são as faces do terror. Tem como levar essa imprensa a sério? Se o governo Lula tá ruim, Lula tem que agradecer. Porque se a verdade fosse dita, o governo não tinha parado em pé. A CNN também ficou com inveja e tá ali, ó. Militantes do Grupo H. Militantes.
Eu acho que combatentes, e eu achando ruim combatentes. Enfim, a hipocrisia. Um comparativo que as pessoas também postaram. A amizade de Bolsonaro com um ditador anticristão. Quando o Lula encontrou o mesmo ditador, a mesma Globo mudou para Lula tem reunião nessa terça com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. O ditador anticristão virou o príncipe herdeiro. O Lula é a princesa que beijou o sapo e transformou em um príncipe. Ai, ai, ai. Quem lembra? Daniele Franco, rapaz. Problematizando o buraco negro. Falam que era um termo preconceituoso. O Globo foi até tentar ajudar, né? O que é o buraco negro e qual a origem do nome? Pra tentar falar, né? Pra não criticar. Pra não criticar, só mostrar que não é bem assim. Mas criticar jamais. A Globo não tá aí pra isso. A Globo tá passando pano. Já no Twitter, né? Que a checagem é independente. A expressão buraco negro, no entanto, é um termo científico usado para definir a região no espaço em que o campo gravitacional não possui partículas ou radiação eletromagnética. Em outras palavras, não tem luz, portanto, é escuro. Então não tem nenhum tipo de preconceito na nomenclatura do mesmo. Marina Silva, na minha opinião pessoal, a Petrobras não pode continuar sendo empresa de petróleo. A ministra do Meio Ambiente do Lula falou isso. E até no final de março de 2024, pelo menos, a Petrobras seguia sendo sabotada e não deixavam que a Petrobras explorasse a margem equatorial, como a Guiana faz, outros países fazem, que estão ganhando muito dinheiro. Agora faz sentido. Marina Silva dobrou a meta, ainda em 2023, falando que tem que ter um teto, né? Um teto para a produção de petróleo. Vamos botar um teto. Já tem pouco, mas vamos produzir menos ainda. E tem que ser colono. E aí, quando você pensa em Petrobras, talvez essa seja uma das melhores notícias. Demonstra toda a preocupação do governo. Petrohype. Petrobras chama estilistas, para refazer o uniforme e se aproximar da geração Z. Esse é o Brasil de Lula que talvez você não veja. Cissa Guimarães receberá R$70 mil por mês para apresentar o Sem Censura. Cissa Guimarães, você deve lembrar? Essa daqui, da Globo, fazendo L. Aquela com Lula, né? Depois do L feito. E o engraçado é que não só ela estava ganhando muito, como toda a sua equipe. Maquiador de Cissa Guimarães terá salário de R$16 mil. Porém, nada disso adiantou, porque o Sem Censura gastou 5 milhões e derrubou o Ibope da TV Brasil em 50%. Mas o importante é que a democracia venceu. Criticadas por Lula, emendas sem transparência pagarão quase 25 bilhões em 2024. Ministro chama de insano programa de passagens aéreas a R$200 que foram anunciadas por ele mesmo. Silvio Costa disse em entrevista que por conta das redes sociais, o povo brasileiro achou que a passagem seria de R$200. No entanto, em 9 de janeiro, o ministro afirmou que passagens baratas seriam disponibilizadas para aposentados e estudantes do ProUni. Estão ouvindo do Metrópolis. Quando a gente pensa em segurança pública, aí vocês estão vendo como tá achando que o Brasil está perigoso? Você está achando que o Brasil está perigoso? Hoje lançamos 2 importantes movimentos pela segurança na Bahia. Assinamos o decreto que proíbe o uso de arma d'água nas festas de rua na Bahia. A lei chega para garantir segurança e o bem-estar de todas as pessoas. E isso, obviamente, né, para coibir o machismo e a misoginia. Parabéns, governador Jerônimo. E o governo Lula, como ele adora aquela frase, nunca antes na história desse Brasil, pois é, nunca antes na história desse Brasil, alguém tinha fugido de uma prisão de segurança máxima federal. E fugiram 2 pessoas. E após 1 mês de buscas sem encontrar os foragidos, a Globo deu total espaço aqui pro ministro da Justiça e Segurança Pública do Lula, o Ricardo Lewandowski, falar que é uma operação que está se desenvolvendo até o momento com êxito. Muito êxito. Tá tudo, sempre tudo funcionando muito bem. Muito bem. E pra gente fechar aqui os petistas, pra gente falar um pouco mais da imprensa,
Esse daqui foi um vídeo que viralizou, que eu acho que fala muito sobre o Brasil. E porque as pessoas ainda não acordaram. Porque ainda tem gente que é capaz de tatuar o nome de Lula na testa. Que foi notícia no passado. E o Metrópolis fez questão de divulgar. Mas vamos lá. Acho que até aqui já ficou meio claro que a imprensa tem um papel chave na sustentação do governo Lula. Mas dá para mostrar um pouquinho a mais. Porque talvez as pessoas ainda estejam com um pouco de dúvida. Hoje é dia de festa. E volta a normalidade. Grande normalidade democrática, né, Eliane Cantanhede? Apoiadores de Rogério Marinho usam a estratégia do gabinete do ódio na eleição para a presidência do Senado. Na reta final, Marinho tem apoio do gabinete do ódio pela presidência do Senado. Se você ainda não está entendendo porque eu trouxe as duas notícias, veja essa, que eu já comento. No blog, Defesa da Democracia vira mote de Pacheco. Todas essas três notas foram da Globo. A Eliane Cantanhede é jornalista da Globo News. O ano começa, de 2023, com a disputa pela presença da Câmara e do Senado. E a Globo e a imprensa tiveram um papel crucial para tentar ajudar Pacheco, que sempre foi o candidato de Lula contra Rogério Marinho, se valendo inclusive de ladainhas como o Pacheco é a democracia contra o ódio, é a democracia contra o autoritarismo, e o Rogério Marinho está usando o gabinete do ódio, todas aquelas falácias que a imprensa adora criar. Vale destacar também que na época, e aí vocês perguntam, nossa, por que o Brasil tá do jeito que tá? Sérgio Moro ficou em cima do Moro. Moro se reúne com candidatos, esconde voto. São todos boas pessoas. E depois ficou sabendo até que as tendências e que o Moro teria votado no Rodrigo Pacheco. Com 45 dias de governo, veja a boa vontade da Miriam Leitão para falar o que estava acontecendo no Brasil. Só vou dar play mais nesse vídeo e mais dois até o final do vídeo. Mas isso aqui não tem como deixar de lado. Já tivemos aí. O que já andou? Muita coisa andou. É impressionante que só tenha 45 dias, hoje 46 dias, do governo do presidente Lula. Fez uma enorme diferença, por exemplo, na vida dos Yanomami. Fez uma enorme diferença no combate ao desmatamento na Amazônia, que agora você tem o IBAMA no controle do combate ao desmatamento. A lei voltando a ser respeitada. Uma mudança grande na área da saúde, na área da educação. Já volta as prioridades para o ponto certo. No caso da política nacional, as pessoas com menor renda voltam para o programa e com subsídio, que é isso mesmo, o subsídio existe para ajudar os pobres a terem a sua residência. O Bolsa Família volta com os mesmos critérios de antes, porque você não pode ter um programa de transferência de renda sem critério. Então, muita coisa mudou. Eu acho que o mais importante também que mudou foi o seguinte, e ficou claro no dia 8 de janeiro. O governo passado tinha uma política de enfraquecimento da democracia. Isso ficou claro no dia 8 de janeiro, com ataque a todos o assédio dos poderes. E no governo Lula você tem um respeito à democracia e às instituições e a construção desse pacto. Então, acho que em um mês e meio aconteceu muita coisa no governo Lula, muita coisa para melhor. Combate, por exemplo, ao armamento descontrolado. Enfim, a lista é grande e meu tempo até já acabou, Ana Paula. Você tem crédito para estourar o tempo aqui, Miriam. Obrigada, viu? Até mais. O tempo estourou, né? Nossa senhora, gaguejou metade do coisa. E acho que o que Miriam Leitão falou que aconteceu se provou meio mentiroso, né? Conforme o tempo foi passando. E aí, veja só. Haddad ganhou o round, mas não terá trégua. Da mesma forma que lá atrás a Miriam Leitão defendeu que tem que aumentar o imposto da gasolina, depois que o imposto aumentou e que a população ficou revoltada, a imprensa se debruçou a atacar o povo. A imprensa se debruçou a atacar o povo e defendeu o Haddad. Tá ali, ó. Haddad ganhou o round, mas não a trégua. Falando da questão, né, do aumento do imposto da gasolina. Ela não deixa claro na subtítulo, mas fala sobre isso. Já a revista Veja não fez nenhuma questão de esconder. E é curioso, você fala assim, ó, a primeira vitória. Você tá celebrando a vitória do Haddad, tá ali, ó. Em torno dos impostos sobre combustíveis. Mas as batalhas só estão começando, mas, nossa senhora, realmente,
Só estava começando, que depois veio imposto da chá, imposto daqui, acolá. Foi tanto imposto criado ao longo de 2023 que pelo menos essa capa envelheceu bem. E a vitória do Haddad, as vitórias do Haddad foram as derrotas da população brasileira. Aí voltando, também para os 45 dias de governo, veja esse glorioso vídeo aqui da Valde Vogel. Ele tem tido várias boas notícias. O salário mínimo, o aumento das bolsas, o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida retomada, que ele Bolsa Família. o Bolsa Família agora que vai acrescentar as crianças. Ele tá, aliás, até eu acho que ele está fazendo um colar de boas notícias e depois pode ser que ele fique um tempo sem ter tantas boas notícias. Tem tido várias boas notícias. O Lula ia ter um colar de boas notícias e depois ia ficar sem ter mais boas notícias, né? Pelo menos isso ela estava certa. Porque pouco tempo depois, se aproximando aí de 100 dias de governo, o tom da imprensa já estava mais ou menos assim, ó. Qualquer comparação entre eles é péssima para Lula, mas Bolsonaro não tem nada a perder. A Helene Cantei já estava tentando perseguir o Paulo Coelho, que estava criticando o governo Lula por não entregar nada. Na Folha, Lula tem de falar menos porque está certo, não porque está errado. 100 dias de governo Lula. Balanço positivo, sinais de alerta. Agora já tem uns sinais de alerta. O governo faz 100 dias, a imprensa errou no período muito mais do que Lula. Com um jornalismo desse ao teu lado, como é que as coisas ainda podem dar errado? Bolsonaro sequestrou redes sociais e dificultou o primeiro 100 dias de Lula. Pronto, a culpa ainda é de Bolsonaro. Se o Brasil não tá melhor, a culpa é de Bolsonaro. A boa vontade da imprensa vai ao ponto de querer falar pra você não acreditar em seus próprios olhos e acreditar no que eles têm de falar. 7 de setembro reconcilia lulistas com verde e amarelo. Olhando pra essa foto, tu vê algum verde e amarelo? Eu acho que não. Olhando pra essa foto, tu vê amarelo e vermelho. Aí tem o verde, ele tá com a bandeira na mão, né? É o que vale. Mas por conta de exceções como essa, a imprensa quis te convencer que Lula é um democrata e ama a bandeira brasileira. Lula passa a primeira noite sem dor e já quer voltar a trabalhar, mas médicos mantêm proibição. Aquela notinha sensacional do Mônica Bergamo pra fingir que o Lula gosta de trabalhar. Lula fez uma cirurgia na época no quadril, tava com a perna doendo. E aí mandou essa. E quando a Folha de São Paulo divulgou isso daqui, mesmo já tendo sido confirmado que a dama do tráfico era esposa do líder. Mas não, esposa do suposto líder. Suposto líder do CV. Não era suposto, já estava confirmado que ele era uma liderança e que ela era esposa dele. Ainda falando assim da boa vontade, o voluntarismo da imprensa, a Ana Hickman teve aí um entrevero aí com seu ex-marido, separaram. E aí tá de um lado a foto original, do outro lado o que a revista Veja fez, e a Natália na época explicava, ó. A Veja recortou a imagem original para relacionar o marido de Ana Hickman ao Bolsonaro e isolá-los. Nem fofoca dos famosos escapa da panfletagem política desses blogueiros. A matéria da Veja era, ó, filho de Lula, lembra apoio de marido de Ana Hickman a Bolsonaro. Por que não colocou que Ana Hickman também estava na foto, né? Por que tirou a Ana Hickman? O interesse é perseguir. Essa daqui eu não sei nem descrever. Só peço que leia, né? Sérgio Augusto lá no Estadão. Um novo capítulo da NZ Ficação Argentina pode estar sendo escrito por Milei. Pronto. O Milei aí é o cara que gostava do alemão do bigode. É o Milei. Tá bom. E essa? Essa daqui foi uma das melhores do ano passado. 2023 foi ruim, mas foi bom. Foi ruim, mas foi bom. Os desacertos verbais de Lula ficaram deglutíveis face às vulgaridades do... A culpa é de Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro, né? Entre perdas e ganhos, primeiro ano Lula 3 termina com saldo positivo. Com certeza. Eu vou discordar. Em final de dezembro, início de janeiro, teve um escândalo no Brasil
E foi sobre a questão dos perfis de fofoca, Choquei, o garoto do blog. E aí muitas pessoas começaram a mostrar como esses perfis são de esquerda. Como as pessoas eram campanha pro candidato da esquerda. E depois de dias abafando o escândalo, a imprensa abafou por completo, um dos primeiros portais a falar do escândalo, né, já tentando livrar o governo, foi a UOL. Influenciador tenta ligar Lula, agência Mind, e é o perfil Choquei. Tenta ligar, não tem nenhuma ligação, e a UOL tá aí pra te provar que não tem. Foi um equívoco criar um modelo de presídios federais, diz especialista após fuga em Mossoró. Acho que a turma do Estado não ter ligado para Miriam Leitão e Família, onde podemos encontrar especialistas para defender o governo Lula. Após o pessoal fui de Mossoró, essa onda foi publicada, mas muito mais interessante do que a defesa de uma mudança, né, para defender os manos, o dedo dos manos, a especialista era essa aqui, ó. Assim como a foto da Veja recortou a Ana Hickman para deixar só Bolsonaro e o marido Ana Hickman, ex-marido, o Estadão recortou o broche do Lula da especialista. Especialista que tem várias fotos com o Lula. Várias fotos com o Lula. Nossa Senhora. E especialista esta, que é a coordenadora do SESEC. E aí você até entende como é que funcionam os especialistas do consórcio. Quando você vai no site do SESEC, vê quem financia os especialistas que o Estadão escolheram a dedo, as pessoas de sempre, né? A Open Society Foundation, do tal George Soros, a Ford Foundation e mais ONGs internacionais. Queda da popularidade chega em má hora, mas o governo deve ter cautela a reagir. E tem boa hora? Tem boa hora? Porque é má hora? Essa Miriam Leitão. Síndrome do herói global afeta popularidade de Lula. A imprensa consegue achar qualquer coisa para justificar e falar que Lula é uma vítima. Lula é sempre uma vítima. Ele nunca tá errado. É porque ele quer ser um herói global. Aí ele fala muita besteira. Tá bom. A gente entende. Lula apanha todo dia há 14 meses. Cuidado. Cuidado, gente. Com a teocracia da pistola. Você acha que o Lula apanha 14 meses? E para encerrar esse bloco aqui da imprensa, se ainda restava alguma dúvida, a gente encerra com a jornalista que o abriu, com a Helene Cantanhede. Ela ali, ó, na festa de aniversário do José Disseu, que tá aqui, ó. Tá aparecendo aqui, ó, com os olhos bugaiados, perto do Lira. Esse é o governo Lula. Até que acompanha a política diariamente, será que vocês lembravam de tudo isso? E óbvio, eu não trouxe todas as matérias horrorosas da economia, nem todas horrorosas sobre o petismo, escândalos ministeriais. Não falei do ministro Juscelino Filho, nem de outros ministros. Não falei de todas as coisas que a imprensa fazem, mas como não quero que o vídeo fique extremamente longo, eu acho que já deu pra ter um pequeno vislumbre. E vamos falar do Lula em si. Lulinha! Que já no início do ano nos brindou com esse lindo meme da pólvora. Eleito, prometendo picanha, e as pessoas falam que ele só entregou abóbora. Lula, desde o início do seu mandato, vem presenteando o Brasil com inúmeras pérolas, falas que a Globo sempre faz questão de abafar da população. Em balanço dos 100 dias, Lula afirmou que a classe média precisa de pouco, né? Ela precisa pouco do governo em relação aos mais pobres, e disse que uma reforma tributária justa bastaria para atender essa parcela da população. No final do dia você viu que a reforma tributária botou na conta do pobre da classe média e ajudou os mais ricos, né? Lula fala em transparência violentada sobre Bolsonaro, mas ignora sigilos de sua gestão. E em março, né, de 24, quando o primeiro ano acabou, ficou provado inclusive que Lula colocou mais sigilos do que o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro encerra 2022 com 1.332 e Lula encerra com 1.339. Lula disse nessa quinta-feira, em entrevista à Rádio Gaúcha,
que o conceito de democracia é relativo. Quem lembra? Essa foi boa, né? Nossa Senhora. Boa demais. Na época até foram perguntar para Simone Tebet, ela nem soube responder, né, filho? Não, mas veja só, a democracia que o Lula defende é a mesma da minha, então acho que ele é um democrata, etc. Lula disse que ficou frustrado com a Copa do Mundo no Brasil. Tudo se dizia que tinha corrupção nos estádios. E não teve. Ele ficou triste. A pessoa me ligou 3 horas da manhã para me contar que tinha morrido um companheiro. Eu falei, e agora? Não tem o que fazer. E o Lula fala isso reclamando, né? Pô, como é que acordei 3 da manhã, irmão? Tá maluco, é? Não tem nada pra fazer. Por que eu faço o quê, maluco? Tá doido, é? Sai de pé de mim. E quando o Lula foi na África do Sul? Em Cabo Verde. E agradeceu por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão. Isso aí, né? Pelo menos agradeceu. Pelo menos é grato. Obviamente, as pessoas começaram a cobrar o Lula. Na época, a imprensa veio com essa daqui, ó. Lula se expressou mal, mas não errou em fala sobre África. Diz José Vicente. Ele só se expressou mal, viu? Só se expressou mal. Flavaiol explica a gafe. Foi só uma gafe. Lula não erra. Ele comete gafes. Lula falou em gratidão com o africano se referir à escravidão. A palavra é descabida. Mas, passe pano. Vá, Reinaldinho. Passe pano pro Lula. E para entender esse caso, uma pergunta basta. Na época, o antagonista foi um dos poucos jornais que fez. E se fosse Bolsonaro falando isso, hein? E se fosse Bolsonaro? Lula compara supostos agressores de Moraes a animais selvagens. E que esse caso deu em quê, no final das contas? Lula falou que essas pessoas tinham que ser extirpadas da sociedade. Banhistas dizem que segurança de Lula esvaziou praia no Rio Tapajós para o presidente. Na época circularam os vídeos na internet e circularam essas lindas fotos do Lula curtindo a praia sozinho, né? Parece que os petistas não gostam de aglomeração, por isso que as manifestações sempre são um fracasso. Lula diz que não é frustrado por ser pobre, apesar de patrimônio milionário. A declaração do presidente ocorreu na Angola. Ele tem um patrimônio declarado no TSE de 7,4 milhões. Mas ele não é frustrado por ser pobre não, viu? O cara que tá acostumado a estar cercado de pessoas, né, bilionárias, realmente ter 7,4 bilhões é pouco. A sociedade não precisa saber como vota o ministro da Suprema Corte. O Lula não é muito a favor da transparência, né? Já deu pra ficar claro. E aí, na época, viu o Reinaldo Azevedo. Bem, sempre me opus à transmissão de sessões do Supremo, igualmente defendo o sigilo dos votos individuais. A decisão da Corte é da Corte, ponto. Sem chance para proselitismo. Agora que Lula falou a mesma coisa, faço o quê? Concordo com ele e comigo. Boa. Lula faz críticas ao trabalho digitalizado e quase escravo de entregadores que às vezes usam fraldão por não terem banheiro. Essa na época foi boa, viu? Vocês lembram dessa? Lembram dessa? Os entregadores que usam fraldas. Lula diz que nunca esteve no triplex do Guarujá, mas ele já foi fotografado no local. Fato também admitido pelo Instituto Lula, que afirma que é a única vez que o petista esteve no local. E tá ali a foto do Lula. Ah, Lula, esse Lula não perde uma oportunidade. Quantas toneladas de carbono são emitidas pelos mísseis? Essas são as preocupações do Lula. Pela primeira vez, conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista. Obviamente que essa fala caiu, né, como um terremoto no Brasil. E, obviamente, quem que passa pano pro Lula quando ele fala besteira? A Globo. Não acho que Lula falou isso com o mesmo sentido de Bolsonaro dizer o terrivelmente evangélico. Diz Flavaiol e André Sadi, né, concorda que no caso de Lula ele estava ali ironizando. Com certeza. Vale lembrar um momento histórico também, né? Moro e Flávio Dino. Quase namorando.
Lula diz que salário de ministro do Supremo é irreal, em função da qualidade da função. É pouco, né, gente? Muito pouco. Quando se deixa o Supremo, o cidadão pensa, agora vou ganhar um pouco de dinheiro. E o Metrópolis destacava que, na época, os ministros já ganhavam 44 mil reais por mês. Afrodescendente assim gosta do batuque, de um tambor. Lula falou isso. Aí, é sempre a Globo, né? Consórcio com Lula. Afrodescendente assim gosta de batuque de um tambor, diz Lula diante de jovem negro durante evento em São Paulo. Quando era com Bolsonaro, tá ali, ó. Bolsonaro faz piadas de cunho machista e diz que racismo não existe de forma que como falam no Brasil. A mesma coisa pro Estadão. Nenhuma mulher quer namorar com um ajudante geral. Lembra dessa? O Lula tá de... O Lula 2023 brilhou, viu? Lula planta pé de oliveira em embaixada e pergunta quando nascem as uvas. E esse cara é presidente do Brasil. Em 2018, ao invés de ficar chorando, eu indiquei outro candidato. Lula se referia às eleições venezuelanas, onde o ditador Nicolás Maduro caçou, né, a elegibilidade da Maria Corina, sua principal opositora. Uma mulher. Ela fala, isso virou até matéria do Jornal Nacional, tão absurdo que foi. Dessa vez a Globo não blindou. Eu chorando, Lula? Você está dizendo isso porque eu sou uma mulher, você não me conhece. Estou lutando para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram em mim nas primárias e dos milhões que têm o direito de fazer as eleições presidenciais livres, nas quais derrotarei Maduro. Você está validando os absurdos de um autocrata que viola a Constituição? Não existe essa bobagem de vale carne, diz o Lula. Horas antes, vale carne está em estudo, com grande chance de não dar certo, diz o ministro de Lula à CNN. Tinham mais falas do Lula? Tinham mais falas. A principal fala do Lula é tão absurda que eu nem coloquei aqui, para não falar que eu estou distorcendo o que ele disse, que foi o que ele falou sobre o Estado de Israel, né? Foi a mais absurda de todas. Eu acho que até aqui, mesmo sabendo que existiriam milhares de outras notícias, eu acho difícil alguém que não acompanha a política, no mínimo, não está se questionando sobre o que se passa no Brasil e se é que não tem algo errado acontecendo. E vamos falar um tiquinho mais. Vocês devem ver direto aí que a Globo adora acusar os outros de produzirem fake news. Pois bem, em fevereiro do ano passado, teve uma tragédia das chuvas em São Paulo. Um repórter da Globo não inventou uma história de que tinha um lugar vendendo 1 litro de água por R$ 93, 1 litro, e jogou pra cima. Esta foi a senhora acusada de vender água por R$ 93. Dá pra vocês? Aí tá ali, ó, virei um bode expiatório. Dona de mercado no litoral norte de São Paulo, a dona Isabel, afirma que venda de galão de água 93 após a tragédia é boato e acusação injusta. Quem ajudou a desmentir a fake news foi a Veja. Água 93, o drama de uma fake news na catástrofe do litoral norte. A Globo não se empenhou em desmentir, porque ela iria ter que aceitar que mentiu. Ainda durante essas tragédias, a Globo, que finge defender o povo, era um período meio que de carnaval, o seu jornalista, ao comentar sobre as chuvas, antes de ocorrer a tragédia, tá ali, ó. Não se assuste, continue animado, vai dar tudo certo. Ainda colocou um emojizinho dando risada. Muitas pessoas perderam suas vidas nessa tragédia e outras perderam tudo que tinham. Bens, né? O resto do que não tinha. O professor do INSPER, de comunicação, Pedro Burgos, comentava assim, ó. Acho que carnaval é de fato importante. Sou a favor que jornalistas sejam mais humanos e tal, mas espero que esse tipo de cobertura das previsões meteorológicas seja um exemplo do que não se fazer daqui em diante. E o que a Globo fez depois? Apagou o vídeo, tirou o vídeo do ar. Queima de arquivo, né, que se chama. Você não espere desculpa da Rede Globo. A Globo ela não tá do lado do Brasil, ela tá do lado do Lula e do lado dela. Ainda na época das chuvas,
Você vê ali, né? Bolsonaro libera 700 milhões para assistência à população de áreas afetadas pelas fortes chuvas. Foi 2021. Em janeiro de 23, né, quando teve essas chuvas, o governo federal anuncia 2 milhões para ajudar as vítimas do temporal no litoral de São Paulo. Ainda falando sobre chuvas, em setembro de 23, voltou a ter mais uma tragédia. Lula vai para a Índia e não visita a região atingida por ciclone no Rio Grande do Sul. Além de não visitar, o Brasil ainda teve que aturar a primeira-dama falando, decolando para a Índia, 20 horas de voo, vou ter muito tempo para tuitar. Além de tuitar, ela postou um vídeo que depois apagou. Me segura que eu já vou sair dançando, diz a primeira-dama em vídeo postado e posteriormente apagado após chegar à Índia, porque as pessoas estavam cobrando um pouco mais de humanidade, de empatia do Lula para visitar as vítimas da tragédia. Janja apaga vídeo sobre sair dançando na Índia após críticas por ausência de Lula no Rio Grande do Sul. E enquanto isso, o mesmo lixo da Rede Globo, em meio a chuvas devastadoras em Santa Catarina, Bolsonaro desembarca rindo com piadas. Bolsonaro não pode rir de nada. Você acha que essa matéria é justa? Até agora eu não tinha colocado nenhuma matéria de Bolsonaro, porque eu tava pensando, vai que o cara que tá assistindo, ele se informa constantemente pela imprensa. Eu falei, não, deixa lá pra frente. Deixa ele primeiro começar a se questionar se é que não tem algo errado acontecendo. Que depois tu mostra de Bolsonaro, ele fala, pô, né, realmente, né, a imprensa talvez possa ser uma dessas que a imprensa passe do ponto. Talvez Bolsonaro não seja o demônio que eu acho que ele é. A grande aliada da esquerda nessa luta, a Globo, tenta justificar por que a Globo, mas não o Google, pode opinar sobre o PL. Qual PL? O das fake news. A Globo foi um braço de censura muito forte, tentando apoiar o PL 2630, mesmo, o PL das fake news, mesmo mentindo adoidado e nunca pedindo desculpas. Não faz sentido, tanto a Globo quanto o Google podem ser responsabilizados pelos que dizem. Só o Google está sendo criminalizado porque Globo apoia o governo. O lobby da Globo a favor do PL das fake news. O veículo de comunicação da família Marinho se manifestou incisivamente pela aprovação da proposta que pode ser votada hoje na Câmara. Pedro Burgos e o jornalista de esquerda Joel Pinheiro destacando o que a Globo estava fazendo. O PL das fake news na home pela ordem Globo, Folha, Estadão e Google News. E o Joel destacava: a página da Google News é mais equilibrada na cobertura do PL das fake news do que a da Globo. A Globo é só propaganda. Porque na época esse projeto visava que as empresas de tecnologia teriam que financiar o jornalismo profissional. Ou seja, né, a Globo acaba ganhando dinheirinho com isso. E como não deixar de falar sobre esta? A maior fake news do governo Lula 3, produzida pela sua aliada, a Daniela Lima, que na operação, uma das operações da PF, né, que mirou o Carlos Bolsonaro e outras pessoas, a Daniela Lima, ela veio a público falar que foi apreendido com Carlos Bolsonaro um computador da BIM. Falou isso lendo o celular, né? Aqui já é uma notícia de depois da operação e depois da fake news. Tá ali, ó, correção. Tá ali no texto embaixo, ó. O computador da BIM não foi apreendido com Carlos Bolsonaro. Mas o empenho em desmentir foi muito menor do que no empenho de colocar a mentira. Até porque a Globo esperou o dia seguinte, Daniela Lima voltar. Mesmo o próprio jornal até Globo, né, divulgando. A associação da BIM disse que o notebook da agência apreendida a operação estava com servidora. Não estava Carlos Bolsonaro. Um computador da BIM foi encontrado com uma servidora da BIM. Óbvio, né? Estranho seria se a servidora da BIM estivesse com o computador do IBAMA. Aí você fala, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ninguém tá nem aí. A Globo, mais uma vez, apagou o vídeo, queima de arquivo, mas nós temos tudo salvo. Vídeo apócrifo da Daniela Lima, né? Que a Globo apagou. A fake news sobre o computador da BIM. Foi tão ridículo na época.
Professor de esquerda da UFBA e colunista da Folha, Wilson Gomes. Um dia ruim para o jornalismo, um dia ruim para o antibolsonarismo. No ramo da informação política, a precipitação é sempre péssimo conselheiro. Em vez de o computador da BIM estava com Carlos Bolsonaro, o correto era: o computador da BIM estava na casa de funcionário da BIM. Um pequeno errinho. É o Joel Pinheiro sendo irônico. 6 vezes em que o governo Lula usou a comunicação pública para fazer política. Enquanto o Estadão mostrava que os perfis das redes sociais do governo federal estavam sendo utilizados para ironizar a operação contra Bolsonaro e seus aliados, o que a Globo fazia? Lula não foi consultado. Esses posts aí, politizando o tema, usando a máquina do Estado para ironizar opositores, o Lula não sabia de nada. O Lula não sabia de nada, irmão. É a Globo. Ramagem, delegado Ramagem, deputado federal, foi alvo de busca e apreensão, teve o seu celular apreendido e os deputados tiraram ele do grupo de WhatsApp. Depois de tudo que você viu aqui, você deixou o cara no WhatsApp, o cara já teve o celular apreendido pra quê? A polícia leu o que vocês estão escrevendo? E aqui na época, a preocupação dos deputados era dos deputados federais. A turma tá aqui por quê? Porque o grupo dos deputados discute muitas vezes as estratégias políticas de votações, projetos de lei, e não queriam que deputados do Lula soubessem o que a oposição pretende fazer dentro do legislativo para combater o governo. É só isso. Não tinha nada a ver com investigação. Mas nem por isso, né, os jornalistas da Globo News não cansaram de demonstrar toda a sua felicidade com a perseguição que o Ramagem era alvo. Inclusive, essa imagem viralizou muito na época. Veja os jornalistas da Globo, no mesmo momento do vídeo, né? Como eles estavam se deleitando com o que estava acontecendo com o Ramagem. Então, se você aí parou nesse vídeo porque alguém te caminhou e você, sei lá, não acompanha a política, mas acha que o Bolsonaro fala muita besteira, se questione, cara. Questione, senhorita, senhora. Veja se você já viu as besteiras que Bolsonaro disse e viu na íntegra, no contexto, ou se a opinião que às vezes você tem, não só sobre Bolsonaro, sobre qualquer pessoa. Se são opiniões que você formou porque você viu e formou sua própria opinião, ou se foi porque a Globo te disse que aquilo era certo ou que aquilo era errado. Não compre o que a Globo disse. A Globo não está do seu lado. O que foi publicado e o que aconteceu. Típica matéria que a manchete é desmentida pelo próprio corpo da nota. A Polícia Federal tem vídeo que Bolsonaro disse que iria entrar em campo com seu exército. Quando você lê a matéria, diz que... E aí, Bolsonaro. Hoje eu me reuni com o pessoal do WhatsApp e outras mídias do Brasil, conversei com eles, tem um acordo ou não tem com o Tribunal Superior Eleitoral? Se tem acordo, que acordo é esse que está passando por cima da Constituição? Eu vou entrar em campo só no meu exército, os meus 23 ministros. O tal exército de Bolsonaro é seus ministros. Pense bem, a opinião que você tem sobre o Brasil, sobre políticos, é com base em coisas que você viu eles falarem ou de coisas que você leu nas manchetes desses jornais. Bolsonaro fala 5 palavrões a ministros em trecho de 35 segundos de reunião. Nossa. O único debate que pode acontecer é se foi em 35 ou 37 segundos. Tem que se decidir um pouquinho. Virada de mesa, minuto de golpe, militares e assessores NZ-istas. Tudo leva a Bolsonaro. Vocês podem odiar Bolsonaro, mas será que Bolsonaro tem esse tipo de assessor? Será? Nunca esqueceremos do papel que a militância de redação tem assumido. Aqui foi a confusão no aeroporto de Roma, que o relatório da polícia italiana falou que, cara, é totalmente diferente do que tá nesse desenho da Globo. Totalmente diferente do desenho da Globo. Em 15 meses, Bolsonaro voltou a entrar em campo, colocar os seus apoiadores nas ruas, lotando as ruas, lotando o espaço de eventos. E aí tivemos o grande ato do dia 25 de fevereiro. E aí você vê aqui, ó, o bloco de esquerda.
É muita gente feia. Um anel cafona transbordante. Veja que bela senhora falando de beleza, né? Ele quer usar o povo para mostrar força, mas deveria estar preso, diz leitora. Aqui é o ponto de até onde a imprensa está disposta a ir para perseguir um cara. Diz a leitora, não é nem mais o especialista. Manifestação de Bolsonaro perde para futebol, que dominou o interesse dos brasileiros na rede. E ficou se falando sobre essa manifestação por 7 dias. 7 dias ininterruptos. Com todos os jornais escrevendo editoriais sobre ela. Inclusive fez a esquerda convocar a manifestação que ninguém foi. Um fracasso. É legítimo barrar manifestante de extrema-direita de entrar em vagão. É o que a imprensa acha. Pessoas de direita não podem ter espaço na sociedade. E isso é publicado. E isso não é considerado discurso de ódio. Será que as opiniões que você tem porque você viu ou porque alguém lhe disse para acreditar nessas coisas? Português que vê o Brasil parado dos bolsonaristas de São Paulo é retido em aeroporto pela PF. O jornalista português. Ele foi retido porque ele foi postado na rede social, ou seja, ele estava sendo monitorado pela Polícia Federal. Na época, os petistas tentaram falar que ele passou por um protocolo regular, né? Porque a questão do visto dele, ele não estava com visto para trabalhar, etc e tudo mais. E aí a narrativa do visto não colou muito, porque no site oficial do Ministério das Relações Exteriores, que foi atualizado em 2024, já no governo Lula, mostrava que jornalistas tinham 90 dias para entrar no Brasil e ficar aqui sem visto. Podia ficar aqui por 90 dias sem visto sem nenhum problema. Desde que não fossem remunerados por brasileiros, que ele não seria. Enfim, mais regras. Trump elegível prova que protegemos democracia mais do que os Estados Unidos. Como a imprensa enxerga, quem diz é o Naldo Azevedo. O bolsonarismo tem de ser compreendido e banido, nunca tolerado. Democracia norte-americana mostra sinais de fraqueza ao não barrar o avanço de Trump. Se não está perseguindo os opositores, judicialmente não presta. Ex-chefões do tráfico do Rio chamam a atenção em festa de série da Globo. Entenda. Notícia da Folha de São Paulo. Eu acho que fecha esse pacote. E pra gente encerrar, notícias das mais diversas sobre o Brasil. Deixa eu só beber aqui uma água rápido. Para você entender um pouco mais do Brasil. Do que está acontecendo no país. E que os jornalistas querem te convencer que o amor venceu. O UFBA recebe evento Educando com o PI, incomodando a normatividade. As pessoas de direita são os opressores, né? E os super conservadores. Os super conservadores, por quê? Porque não apoiam esse tipo de coisa. Foto de 2019 com Damares fez Maurício de Souza perder apoio à vaga na Academia Brasileira de Letras. Se tem um cara que acho que contribuiu para as pessoas lerem nesse país, alfabetizar pessoinhas pequenininhas, é Maurício de Souza, Turma da Mônica. Ele foi perseguido por uma foto com a Damares. Já quando você olha outros casos, Fernanda Montenegro eleita para a ABL. Isso foi durante o governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro, ninguém foi perseguido por ser apoiador do Lula. Já em 2023, no governo Lula, Maurício de Souza foi perseguido por ter uma foto com a Damares. E por que eu tô falando do apoio que apoiar o Lula? Essa é a Fernanda Montenegro. Foto com Sérgio Cabral? De boa. Foto com Lula? De boa. Foto com a Dilma? De boa. O problema é Maurício de Souza com foto com a Damares. Maurício de Souza. Isso aqui é uma vergonha inaceitável. O Brasil vendo aí humoristas sendo alvo da justiça, né? De censura pesada. O Léo Lins ficou proibido de acessar São Paulo, cheio de limitações, regras, etc, tudo mais. No princípio, a coisa era tão absurda, e aí acho que faltou comunicação. O Fábio Porchat, que é um lulista, apoiador do Lula, ele saiu em defesa do Léo Lins. Mas, após ser lembrado pela militância que Léo Lins é de direita, aí o Porchat recua sobre o caso Léo Lins e pede desculpa. Eu errei.
O humorista afirma que nunca buscou defender o humorista preconceituoso e que apagou publicações sobre o assunto. Essa não tem como ficar de fora, né? Pra entender um pouco mais do Brasil. Barbie Amy, quem lembra? O Temer tentando surfar o hype da Barbie. Cavalo Taradão. Cavalo Taradão é o nome de uma música que foi tocada na escola pros baixinhos. Tão ridículo que nem o prefeito, ou então o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, conseguiu defender o caso. Tão absurdo que o grupo responsável ganhou um edital de 50 mil reais. Esse é o Brasil. E ganhou esse edital da Secretaria Municipal de Cultura. Diretora de creche afastada após divulgação de vídeo que ensina crianças a dançar o passinho, né? Sensual. Um passinho sensual em escola. A Bíblia é um monumento à derrota. Isso aqui é da Folha de São Paulo. Miguel Falabella defende a instituição amante e diz não acreditar em fidelidade. Cuidado! Local com alto índice de roubo de celular. A placa de alerta que viralizou no Brasil, lá na Faria Lima. Que alimentos você deve trocar para ajudar o planeta contra o aquecimento global? A imprensa 2023-2024 não descansou e teve trabalhando intensamente para impedir as pessoas de comerem carne e incentivar pessoas a comerem insetos. Mais proteico, anti-inflamatório e sustentável. Hambúrguer de grilo feito no Brasil promete ganhos à saúde e ao meio ambiente. Instituto Federal. Cookies como estratégia para inserção dos insetos na alimentação humana. Proteína de grilo. Cientista encontra a forma mais aceitável de introduzir inseto na dieta brasileira. E se você chegou até aqui, você percebeu que não estamos trazendo notícias de blogs. É notícia da imprensa. Globo, Estadão, Folha, UOL, Metrópolis, Veja, Folha, nossa, CNN. Ministério Público Federal dá 15 dias de prazo para Banco do Brasil pedir desculpas sobre escravidão. Aqui aconteceu lá no passado. O sombrio passado NZ da terra do Papai Noel. Como as árvores de Natal impactam o meio ambiente na França. Nem o aniversário de Jesus a imprensa deixa passar. A imprensa tem que tentar destruir e ligar as piores coisas que existem. Influencer ervo-afetiva distribui suposto cigarrinho do capeta entre internautas. E a Globo bate palmas. E aí sim, pra encerrar o vídeo, com esse... talvez uma das melhores falas do Lula de todo o seu mandato, que deveria servir para as pessoas acordarem. Vejam só. Eu acho que o Brasil aos poucos vai se encontrando e aos poucos a democracia vai prevalecer. Esse é o meu compromisso. E eu espero que daqui 4 anos você possa fazer uma outra entrevista comigo, que você vai ver como o Brasil já vai estar democrático. E vou te dizer uma coisa. Bolsonaro não tem nenhuma chance de voltar a presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta do que ele representou para o Brasil. De construir a narrativa correta do que ele representou para o Brasil. Em entrevista para a CNN americana, o Lula disse aí, né? Depende de construir a narrativa correta para Bolsonaro não voltar. Quando ele fala Bolsonaro, ele está falando de qualquer pessoa que realmente faz oposição a esse governo. Acho que deu para ver que estamos diante não de uma imprensa que se preocupa com a verdade, mas de uma imprensa que tem lado, e de políticos que também, e que não é ao lado do Brasil. Eu chego aqui ao final do vídeo e pedindo que envie esse vídeo principalmente para alguma pessoa que você conhece, que acompanha a política diariamente, mas que não está tão satisfeita como as coisas andam num país. Eu acho que qualquer momento que ele escorregar o dedo ao longo desse vídeo, ele vai se deparar com alguma notícia muito interessante. É uma baita seleção. As melhores das melhores. Eu acho que inclusive ali aquela foto da Miriam, então agora fica claro, né?
o troféu picanha de ouro, ninguém tira dela. Ninguém tira dela. A gente pensa, pô, ninguém bate a Miriam Leitão. E a Globo, né? Óbvio, como um todo. Enfim, se gosta do meu trabalho, quiser me dar um pouquinho mais, pode estar no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um P na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com, sem BR, onde nós registramos todas essas histórias em livro. Tá lá, só checar. E é isso. Fico por aqui, compartilhe o vídeo. Vou, quem sabe, postar essas notícias depois num PDF lá no Telegram. Não me comprometo, mas talvez eu poste, aviso pra vocês. O link tá sempre aqui na descrição também. E é isso. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!